É possível conviver com a dor diariamente sem que ninguém perceba. E mais do que isso, é possível ser elogiado por estar sempre bem, enquanto internamente se desmorona. A dor invisível começa exatamente aí, quando você aprende a sorrir, mesmo quando o peito pesa. Quando a sua resposta automática se torna, tá tudo bem, mesmo quando nada realmente está. Esse comportamento não surge do nada. Ele se constrói aos poucos, como uma proteção. Em muitos momentos da vida, principalmente na infância, ser vulnerável foi interpretado como fraqueza. Mostrar sentimentos foi algo punido, ignorado ou ridicularizado. Então, com o tempo, o silêncio passou a parecer mais seguro. Expressar a dor deixou de ser uma opção e virou um risco. E quando essa escolha se repete por anos, ela vira um padrão. Você começa a se comportar como se estivesse tudo sob controle, mesmo nos dias em que mal consegue levantar da cama. Desenvolve uma habilidade quase automática de esconder seus verdadeiros sentimentos. E o mais doloroso é que muitas vezes nem você percebe mais o quanto está doendo. Vai empilhando compromissos, sorrisos sociais e frases prontas para sustentar uma imagem que não corresponde ao que sente por dentro. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E é exatamente isso que acontece quando a dor não é escutada. Ela não desaparece. Ela encontra outras formas de se expressar. Você começa a se sentir desconectado, mesmo cercado de pessoas. Sente que ninguém te entende, ainda que tenha alguém do seu lado. E o vazio vai crescendo silenciosamente, porque ele não precisa de barulho para se fazer presente. Essa desconexão entre o que se mostra e o que se sente gera uma solidão profunda. Não é a ausência de pessoas, é a ausência de conexão real. E essa ausência se torna ainda mais cruel quando você percebe que está desempenhando o papel de quem está bem para manter as relações. Como se admitir fraqueza fosse ameaçar vínculos. Como se o outro só quisesse sua companhia quando você está inteiro, leve, positivo. A dor invisível é silenciosa, mas grita em outras linguagens. Ela se manifesta na ansiedade constante, na irritação sem motivo, no cansaço que não passa com descanso. Vai corroendo o entusiasmo, a disposição, a alegria espontânea. Vai minando a sua confiança, fazendo parecer que está tudo errado com você, quando na verdade, o que falta é um espaço seguro para ser verdadeiro. E o problema é que quanto mais você se acostuma a fingir, mais difícil se torna pedir ajuda. A máscara do tá tudo bem se cola no rosto com o tempo. Você começa a acreditar nela. E quando alguém pergunta como está, você responde sem pensar. O automático vence o sincero. Porque admitir que está mal parece pesado demais, até para você mesmo. Muitas pessoas vivem anos nessa dinâmica. São vistas como fortes, resilientes, inspiradoras, mas no fundo estão esgotadas. Porque ser forte o tempo todo não é força, é sobrevivência. É carregar o peso do mundo nas costas, com medo de parecer fraco. É silenciar gritos internos com sorrisos que não nascem da alma. Essa é a dor que não sangra, mas sufoca. A dor que ninguém vê, mas está ali, moldando atitudes, escolhas e até doenças. Porque o corpo sente o que a mente não consegue elaborar. E quanto mais negamos o que sentimos, mais distantes ficamos de nós mesmos. Essa distância vai moldando o jeito de se relacionar com o mundo. Você começa a ser aquele que ouve, que apoia, que está sempre disposto. Mas no fundo está esvaziado. E o mais contraditório é que, quanto mais você doa, mais invisível se sente. Como se o seu valor estivesse apenas no que oferece e não em quem realmente é. Esse ciclo não se quebra com um discurso otimista ou com frases prontas sobre amor próprio. Ele só começa a se dissolver quando há espaço para a verdade. Quando você começa a se escutar de verdade, sem filtros, sem censura. Quando percebe que não precisa mais sustentar a imagem de força inabalável para ser amado ou aceito.
Essa dor invisível é, na verdade, um pedido de reencontro. E todo reencontro começa com um olhar honesto para dentro. O silêncio emocional não começa na vida adulta. Ele é aprendido ainda cedo, em momentos nos quais a expressão da dor foi ignorada, reprimida ou mal interpretada. Para muitos, as primeiras tentativas de dizer o que sentiam foram recebidas com indiferença, julgamento ou até punição. Um choro que foi mandado calar, um medo que foi ridicularizado, uma tristeza que foi desvalorizada com a famosa frase "tem gente em situação pior". Essas experiências, embora comuns, ensinam uma lição perigosa. Sentir não é seguro. A criança internaliza que mostrar o que sente gera rejeição, incômodo ou abandono. E se adapta. Vai aos poucos aprendendo a esconder o que machuca para manter o afeto. Deixa de falar sobre o que incomoda para evitar conflitos. Aprende a sorrir quando quer chorar, a concordar quando sente raiva, a se calar quando está em dor. Esse processo de negação emocional vira um hábito, e o hábito se transforma em identidade. Ao longo dos anos, esse padrão se cristaliza. A pessoa se torna alguém que sabe ouvir, mas não sabe pedir, que entende o outro, mas não consegue se expressar, que está sempre disponível, mas nunca se sente realmente vista. E o mais profundo disso tudo é que ela nem percebe o quanto se afastou de si. A repressão emocional não apenas oculta sentimentos, ela altera a forma como nos percebemos. A dor reprimida não desaparece, ela muda de forma. Muitas vezes esse silêncio emocional se disfarça de maturidade. A pessoa acredita que ser emocionalmente contida é sinal de força, mas não é força, é proteção. Uma proteção que nasceu do medo e não da consciência. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E esse é o ponto central aqui. Quanto mais você resiste à sua dor, mais ela se fortalece no escuro. Essa resistência não é racional. Ela é visceral. Vem da memória do corpo, da história que se repetiu tantas vezes que virou verdade interna. É como se cada vez que você quisesse falar algo importante, uma parte sua dissesse, melhor não. Porque lá atrás, quando tentou, deu errado. Foi ignorado, humilhado, desacreditado. Então agora, mesmo cercado de pessoas, você não consegue se abrir, porque o risco de ser rejeitado de novo parece grande demais. E isso tem consequências. Relações superficiais, vínculos frágeis, sensação constante de estar só, mesmo acompanhado, porque não há conexão real sem vulnerabilidade. Quando você não se permite ser verdadeiro sobre o que sente, os laços que constrói são sempre parciais. Você mostra só uma parte, a parte aceitável. A outra, a parte que sofre, que grita por dentro, continua escondida e solitária. Essa solidão emocional é uma das dores mais difíceis de nomear. Porque ela não é causada pela ausência de pessoas, mas pela ausência de espaço interno para ser você. É a dor de não ter aprendido como se acolher, porque nunca foi verdadeiramente acolhido. E esse ciclo se perpetua enquanto o silêncio emocional continuar sendo o modo automático de existir. Romper esse ciclo exige mais do que coragem, exige consciência. É preciso perceber que esse padrão não é sua culpa, mas é sua responsabilidade mudar. Que essa proteção um dia foi útil, mas hoje pode estar sabotando sua capacidade de se conectar de forma autêntica. E esse processo não é sobre falar tudo o tempo todo, mas sobre começar a ouvir a si mesmo com mais presença, permitir-se sentir, ainda que em silêncio, validar suas emoções, mesmo que ninguém mais as compreenda, porque é nesse ato simples de se escutar sem censura que a cura começa. A cura não vem do outro. Ela nasce no momento em que você para de se trair para manter a aparência de força. No instante em que você admite, nem que seja só para si mesmo, que também sente, também dói, também precisa ser cuidado. É aí que a verdade começa a tomar o lugar do medo. Muitos que sofrem em silêncio se tornaram especialistas em parecer bem,
Desenvolveram uma habilidade quase automática de esconder o que sentem por trás de atitudes controladas, sorrisos educados e respostas neutras. Dizem que está tudo certo, que está tudo sob controle, que não precisam de nada. Mas por dentro, carregam um vazio que vai se aprofundando com o tempo. Essa é a prisão invisível. Parecer bem enquanto a alma está exausta. Esse comportamento não nasce da falsidade, mas da autoproteção. A vida ensinou que demonstrar fraqueza era arriscado, que vulnerabilidade era vista como defeito. Então, a pessoa aprendeu a ser forte, a resolver tudo sozinha, a não depender de ninguém. Tornou-se o apoio dos outros, o exemplo de resistência, o modelo de equilíbrio. Mas essa imagem construída se tornou uma armadura tão pesada que deixou de proteger e passou a sufocar. Carl Jung dizia que nós nos tornamos aquilo que fingimos ser. Quando passamos anos sustentando uma aparência de estabilidade, mesmo que o mundo interno esteja em ruínas, começamos a nos distanciar da nossa essência. A desconexão emocional deixa de ser um mecanismo e passa a ser identidade. Você já não sabe mais onde termina a força e onde começa a dor contida. Essa armadilha se aprofunda quando você começa a receber admiração por essa força aparente. As pessoas dizem que você é inspirador, resiliente, que elas não saberiam lidar com o que você passou. E você, mesmo quebrado por dentro, confirma com a cabeça, porque é mais fácil manter a imagem do que decepcionar aqueles que acreditam nela. Mas o preço disso é alto. É um cansaço que não tem nome, uma tristeza sem explicação. Uma vida que parece controlada por fora e completamente perdida por dentro. Manter essa máscara exige energia constante. E quanto mais você se esconde atrás dela, mais solitário se sente. Porque ninguém se conecta com sua verdade, apenas com sua performance. Você pode estar cercado de pessoas, mas se ninguém conhece sua dor, você está sozinho. E essa solidão dói mais do que qualquer ausência. Porque ela te diz que mesmo presente, você é invisível. A repressão emocional se transforma em sintomas físicos, em ansiedade que surge do nada, em irritação com coisas pequenas, em insônia que não passa. O corpo fala o que a boca silencia. E isso é perigoso, porque a dor não expressa vira doença. O sofrimento não acolhido encontra outros caminhos para se manifestar. E quanto mais você finge que está tudo bem, mais o seu inconsciente grita por ajuda. O mais cruel dessa dinâmica é que ela se retroalimenta. Quanto mais você finge que está bem, menos espaço os outros sentem que têm para se aproximar de verdade. Eles acreditam na sua imagem, e você reforça essa imagem para não incomodar, até que ninguém mais percebe que você está caindo. Nem você mesmo. Esse ciclo precisa ser quebrado. Não pela exposição repentina de tudo que você sente, mas pelo gesto silencioso de começar a se permitir. Permitir-se sentir. Permitir-se cansar. Permitir-se não saber. A força verdadeira não está em sustentar tudo sem cair, mas em admitir que há dias em que se está fraco. E tudo bem. Quando você começa a tirar a máscara, aos poucos, algo muda. Talvez não nos outros, mas dentro de você. A sensação de sufocamento começa a dar lugar à respiração mais leve. O peso da performance começa a ceder espaço à presença verdadeira, porque não há liberdade maior do que ser quem você é, com tudo que isso inclui. E nesse movimento, mesmo que discreto, você começa a sair da prisão do parecer para entrar no território do sentir. E é ali que a reconexão começa a acontecer. A dor que não encontra palavras muitas vezes se manifesta através do silêncio. Não o silêncio calmo de quem está em paz, mas o silêncio denso, carregado de tudo aquilo que não foi dito, não foi escutado, não foi acolhido, para quem carrega feridas internas profundas. O silêncio se torna uma forma de sobreviver. Não falar parece mais seguro do que se expor. Não pedir ajuda parece mais aceitável do que correr o risco de ser rejeitado ou incompreendido. O problema é que esse tipo de silêncio vai ganhando espaço até se tornar a linguagem principal da dor.
A pessoa começa a se calar, não só diante do que sente, mas diante de quem é. Não expressa mais suas vontades, não se posiciona em suas relações, não impõe limites. Vai desaparecendo pouco a pouco dentro de si, mesmo que por fora tudo pareça normal. É um processo que não acontece de uma hora para outra. É lento, quase imperceptível. Começa com uma resposta engolida aqui, um incômodo não verbalizado ali, um choro contido no travesseiro. E quando se percebe, já se tornou hábito, fingir que está tudo certo, quando na verdade não está. Isso acontece porque em algum momento da vida, essa pessoa aprendeu que falar sobre sua dor não adiantava. Ou era ignorada, ou era diminuída, ou até mesmo punida por sentir demais. E a dor que não é validada passa a ser escondida. Carl Jung dizia que o que você resiste, persiste. E esse silêncio, por mais que pareça proteção, se transforma em prisão. Porque tudo aquilo que é calado, acumulado e ignorado, continua, vivo dentro da psique. Se não encontra saída através da fala ou da escuta, começa a se manifestar de outras formas. Nos relacionamentos, no corpo, na saúde emocional, a dor que não é compartilhada se transforma em sintomas. Angústia constante, sensação de vazio, desconexão com a própria vida. Há também uma distorção comum que acompanha esse silêncio. O medo de ser um fardo. Quem sofre em silêncio, muitas vezes carrega a crença de que sua dor é demais para os outros, que vai incomodar, que não será compreendida. Então, em vez de dividir, esconde. Em vez de buscar apoio, se isola. E isso cria um círculo de sofrimento ainda mais profundo, onde quanto mais se sofre, menos se fala. E quanto menos se fala, mais se sente sozinho. Mas existe algo ainda mais perigoso. O silêncio pode ser mal interpretado. Os outros veem alguém calado e concluem que está bem, que é independente, que não precisa de nada. Ninguém imagina que aquele silêncio carrega gritos internos abafados por anos de autocontenção. E a pessoa se vê diante de uma ausência de acolhimento que não é culpa dos outros, mas do próprio hábito de não se permitir ser visto por inteiro. Para quebrar esse ciclo, é preciso aprender algo fundamental. Vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. Falar da dor não diminui ninguém, não te torna menos capaz, não apaga suas qualidades. Pelo contrário, é através da expressão honesta do que se sente que se abre espaço para o verdadeiro alívio, porque só aquilo que é nomeado pode começar a ser curado. A dor que encontra palavras encontra também a possibilidade de ser compreendida. Romper com o silêncio não significa contar tudo para qualquer pessoa. Significa, antes de tudo, se permitir escutar a si mesmo. Dar nome ao que sente. Acolher seus próprios incômodos sem julgamento. E, com o tempo, escolher a quem confiar partes dessa dor. Pode ser uma conversa com alguém próximo, uma escrita num caderno ou a escuta de um profissional. O importante é que essa dor não fique mais sozinha dentro de você. O silêncio nunca é apenas ausência de palavras. É presença de tudo aquilo que foi contido. E quando esse silêncio começa a ser escutado de verdade, ele se transforma. Deixa de ser pedido de socorro disfarçado para se tornar ponte de reconexão com a própria verdade. É nesse ponto que algo dentro começa a respirar de novo. E a dor finalmente começa a se mover. Nem todo sofrimento é visível. Há dores que vestem máscaras, que se camuflam em gestos automáticos e sorrisos educados. A pessoa acorda, cumpre seus compromissos, responde mensagens, ri das piadas, e ninguém imagina o que ela está segurando por dentro, porque ela aprendeu a desempenhar o papel que o mundo espera, a ser funcional, produtiva, positiva. Mas, por trás dessa imagem, existe um vazio que ninguém vê, um cansaço emocional que vai se acumulando em silêncio. Esse é o tipo de dor que mais engana, porque ela anda de mãos dadas com a performance. A pessoa se torna especialista em mostrar que está bem. Aprende a esconder o choro no banheiro, a segurar a voz embargada nas reuniões, a dizer tá tudo certo, mesmo quando não tem nada certo. E o mais cruel disso tudo é que, com o tempo, ela própria começa a duvidar do que sente. Começa a achar que está exagerando,
que não tem motivo para tanta tristeza. Afinal, olha tudo o que você tem. Tem gente passando por coisa pior. Esse autoquestionamento mina qualquer tentativa de pedir ajuda. E é assim que muitos seguem, dia após dia, com um peso invisível no peito. Mantêm o papel de fortes, de equilibrados, de quem não se abala. Mas dentro carregam memórias não resolvidas, rejeições antigas, traumas que não foram elaborados. Jung dizia que o inconsciente é como um grande porão, onde guardamos tudo o que não conseguimos lidar. E chega uma hora em que esse porão começa a vazar, mesmo que a fachada ainda pareça intacta. O corpo sente primeiro, insônia sem motivo, ansiedade em momentos calmos, crises de choro sem explicação aparente. Tudo começa a dar sinais de que há algo que precisa ser olhado com mais atenção. Mas como fazer isso quando se está tão acostumado a fingir que está tudo bem? Como permitir-se sentir quando se passou tanto tempo negando os próprios sentimentos? A resposta começa com uma escolha, a de não se trair mais. Fingir bem-estar é um mecanismo de sobrevivência que pode ter feito sentido em algum momento. Talvez lá atrás, quando não havia espaço para sentir. Mas se ele se torna regra, ele vira prisão. E ninguém aguenta viver para sempre se escondendo de si mesmo. Em algum ponto, a dor começa a cobrar a conta. E ela cobra caro. Relações rasas, cansaço crônico, sensação de que a vida perdeu o brilho. Existe um nome para esse estado: despersonalização emocional. É quando você continua fazendo tudo o que deveria fazer, mas não sente mais conexão com nada. Está ali, mas não está. Presente fisicamente, ausente emocionalmente. E essa desconexão com o próprio sentir é uma das raízes mais profundas da dor invisível, porque sem contato com a emoção real, não há cura verdadeira, só adiamento. Muitos que vivem isso se culpam, acham que são ingratos, fracos ou dramáticos, mas a verdade é outra. São pessoas que aprenderam a se proteger demais, que em algum momento foram feridas, e para não se machucar novamente, vestiram uma armadura de normalidade. O problema é que essa armadura também impede que recebam cuidado, porque ninguém cuida do que não vê, e ninguém vê o que é escondido o tempo todo. É por isso que dar pequenos sinais pode ser o primeiro passo. Não é necessário se expor por completo. Às vezes, é dizer com honestidade: hoje não estou tão bem. Ou deixar de sorrir quando o coração está apertado. Ou escrever o que está sentindo, mesmo que ninguém leia. A autenticidade emocional não precisa ser grandiosa, mas precisa ser verdadeira, porque é ela que começa a abrir rachaduras nessa armadura e permitir que a dor, aos poucos, encontre passagem para sair. É nesse ponto que a jornada começa a mudar, quando o sorriso deixa de ser uma máscara e volta a ser expressão genuína, quando o choro não é mais sinal de fraqueza, mas de verdade. E quando o mundo externo deixa de ser o único parâmetro de equilíbrio, porque o mundo interno começa a ter voz novamente. Nem sempre a dor começa com um grande trauma. Às vezes, ela se constrói em pequenos episódios repetidos, em silêncios que se acumulam, em sentimentos ignorados ao longo dos anos. É um tipo de sofrimento que não tem uma origem clara, mas está sempre presente. E por não ser escandaloso, por não ter uma narrativa dramática, ele costuma ser minimizado, até pela própria pessoa que sente. Na infância, muitos aprendem que mostrar sentimentos é perigoso. Alguns ouviram que não deviam chorar. Outros perceberam que quando expressavam tristeza ou medo, eram ignorados ou ridicularizados. Aos poucos, o emocional foi sendo escondido, trancado em algum canto da alma. Não por escolha, mas por necessidade. Era uma forma de continuar pertencendo, de não ser rejeitado, de ser forte aos olhos dos outros. E o corpo vai aprendendo a silenciar. Carl Jung falava da importância da infância na formação da psique. Ele dizia que o que é reprimido na criança retorna no adulto como destino. E essa frase explica muito sobre as dores invisíveis da vida adulta. Porque quando alguém sente tristeza sem entender o motivo,
quando sofre em silêncio mesmo cercado de pessoas. O que muitas vezes está falando ali é essa criança interior, ainda esperando ser ouvida. Essa dor silenciosa se infiltra em tudo, nas relações, no trabalho, na autoestima. Ela cria uma sensação de inadequação constante, como se nada fosse suficiente. A pessoa pode conquistar coisas, ser reconhecida, receber carinho, mas nada parece preencher. Isso não é ingratidão, é uma ausência emocional que vem de muito antes. E enquanto ela não for olhada com profundidade, continuará afetando a forma como essa pessoa se vê e se relaciona com o mundo. O mais cruel é que, com o tempo, a dor aprende a se disfarçar. Ela se esconde atrás de um sorriso, de um perfeccionismo, de uma busca constante por ser aceito. Em alguns casos, se transforma em ansiedade, em cansaço extremo, em doenças que o corpo manifesta porque a alma já não aguenta mais carregar tudo sozinha. E o ciclo se repete. A pessoa sente, mas não entende. Sofre, mas não se permite acessar o que está por trás. Essa desconexão com a origem da dor faz com que ela pareça impossível de resolver. E por isso muitos desistem, acham que é só assim mesmo que precisam se acostumar. Mas não foram feitos para viver anestesiados. A alma não quer apenas suportar, ela quer se expressar, ser sentida, ser compreendida. E para isso, é preciso voltar às raízes, não para se culpar ou viver no passado, mas para recuperar partes de si que foram deixadas para trás. Esse processo não exige grandes passos. Ele começa quando alguém se permite parar de minimizar o que sente. Quando reconhece que aquela dor constante, aquela solidão sem motivo, aquela angústia silenciosa, não são fraquezas, mas sinais de que algo dentro precisa de cuidado. Não é sobre reviver o passado, mas sobre dar nome ao que foi ignorado por tempo demais. Quando você começa a se escutar com mais presença, percebe que a dor tem uma linguagem. E essa linguagem fala através do corpo, das emoções, dos pensamentos repetitivos. O desafio é aprender a traduzir esses sinais sem julgamento, porque a cura emocional não acontece pela força, mas pela escuta. E não existe escuta verdadeira sem presença. O que foi ignorado por tanto tempo começa a emergir devagar. Vêm memórias, sensações, sentimentos que antes eram evitados. E nesse processo, a pessoa percebe que por trás da dor silenciosa há uma necessidade legítima de acolhimento. Não de aplausos, não de aprovação, mas de um espaço seguro onde o sentir possa finalmente respirar. E é aí que a jornada de cura realmente começa a ganhar profundidade. Muitas vezes, o sofrimento que não encontra palavras se manifesta através do corpo. E isso não é coincidência. Carl Jung acreditava que o inconsciente se expressa de maneiras simbólicas e que o corpo é uma das suas linguagens mais fiéis. Quando uma emoção é reprimida por tempo demais, ela não desaparece. Ela se transforma em sintomas, dores constantes, fadiga inexplicável, insônia, crises de ansiedade, tensão muscular. Esses sinais físicos que muitas vezes são tratados como meros problemas médicos isolados, na verdade podem ser a forma mais profunda que a alma encontrou de chamar atenção. Porque quando a psique não é ouvida, o corpo grita, e ele grita na linguagem que conhece. Desconforto, mal-estar, exaustão. Muitas pessoas tentam lidar com isso buscando soluções externas. Tomam medicamentos, mudam a rotina, iniciam novas dietas, mas continuam sentindo o mesmo vazio. E não é que essas ações não tenham valor, mas sozinhas elas não alcançam a raiz do problema, porque não estão lidando com a causa, mas com a consequência. Estão silenciando o mensageiro sem ouvir a mensagem. A dor física, nesses casos, é simbólica. Ela carrega uma história. Um estômago constantemente contraído pode estar digerindo emoções nunca processadas. Um coração acelerado pode estar tentando lidar com a angústia que nunca foi nomeada. Uma tensão nas costas pode ser o peso de uma culpa antiga ou da responsabilidade excessiva que alguém assumiu por medo de decepcionar. Cada parte do corpo tem uma memória,
E essas memórias, quando não são acolhidas, se transformam em dores. Jung falava da importância de integrar o corpo na jornada da individuação. Para ele, o ser humano só se torna completo quando reconhece que a psique e o corpo não estão separados. Eles são expressões diferentes da mesma realidade interior. Por isso, toda cura profunda precisa passar por esse reconhecimento. Não basta entender racionalmente o que se sente, é preciso deixar que o corpo também participe desse processo. Muitas vezes, é no momento em que a pessoa para de lutar contra o que sente e começa a se escutar com sinceridade que os sintomas físicos começam a se transformar, porque ela deixa de ver o corpo como um inimigo e passa a enxergá-lo como um aliado, um sinalizador. Quando se dá esse passo, a relação com a própria dor muda completamente. Ela deixa de ser uma ameaça e se torna uma bússola. A dor que se instala no corpo quer movimento, quer escuta, quer presença. Ela não quer ser ignorada, mas compreendida. E não existe compreensão verdadeira sem esse olhar mais amplo que inclui tanto a mente quanto o corpo. Quando alguém começa a se tratar com mais delicadeza, respeitando seus próprios limites e acolhendo o que sente, algo começa a mudar por dentro. E o corpo responde. Esse tipo de reconexão não acontece da noite para o dia, mas cada pequena atitude de escuta corporal, cada pausa feita com atenção, cada respiração que se permite ser sentida por inteiro, contribui para esse processo. O corpo precisa saber que não está mais sendo forçado a carregar o que a alma não conseguiu expressar, porque no fundo, os sintomas que se manifestam são partes da psique que esperam há muito tempo para serem reconhecidas. E quando isso finalmente acontece, uma nova forma de presença começa a surgir. Uma presença que não tenta controlar ou eliminar a dor, mas que está disposta a caminhar com ela, a compreendê-la, a deixá-la transformar o que precisa ser transformado. Há um tipo de exaustão que não vem do excesso de tarefas, mas do esforço contínuo de sustentar uma imagem. Pessoas que carregam dores invisíveis, muitas vezes, sentem a obrigação de parecer bem, não por vaidade, mas por sobrevivência emocional. Elas aprenderam, muitas vezes desde cedo, que mostrar fraqueza era perigoso, que sentir demais era um problema e que ninguém gostaria de alguém que não estivesse sempre bem. Por fora, tudo parece sob controle. São pessoas que cuidam dos outros, que trabalham com eficiência, que fazem piadas, que dizem "tá tudo bem", até quando o mundo interno está desabando. Mas por dentro, a verdade é outra. Existe um esgotamento silencioso, o tipo de cansaço que não se resolve com uma noite de sono. É um cansaço de alma, de não poder ser quem realmente é, de ter que encenar todos os dias para continuar sendo aceito. Carl Jung apontava que todo personagem que adotamos para o mundo é parte da nossa persona, o papel social que aprendemos a desempenhar para sermos aceitos. Mas quando essa persona se distancia demais daquilo que realmente sentimos, ela deixa de ser uma ponte com o mundo e se torna uma prisão. E essa prisão cobra um preço alto, porque manter uma máscara exige esforço constante. E quanto mais distante ela está da verdade interna, mais pesada ela se torna. Esse tipo de adaptação excessiva costuma surgir em pessoas que foram condicionadas a não incomodar, a não fazer barulho com suas dores, a não atrapalhar. Crianças que aprenderam que só seriam amadas se fossem boas, comportadas, fortes, e que internalizaram a ideia de que sentir tristeza, raiva ou medo era errado. Elas cresceram e aprenderam a disfarçar, mas a dor nunca desapareceu. Ela só mudou de forma. O problema é que essa força aparente, na maioria das vezes, é interpretada pelos outros como sinal de que aquela pessoa realmente está bem. E por isso ninguém pergunta se ela precisa de ajuda. Ninguém nota quando ela está à beira do colapso. A máscara se torna tão eficiente que apaga os sinais de sofrimento. E o resultado é um isolamento ainda maior, porque mesmo cercada de pessoas, ela sente que ninguém realmente a vê.
Jung acreditava que o processo de cura exige que a pessoa retire essa máscara, pouco a pouco, para se reencontrar com sua verdade. Mas esse movimento só é possível quando há segurança interna para lidar com o que foi escondido. Quando se começa a perceber que não há nada de errado em sentir profundamente que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas caminho para a autenticidade. Esse desprendimento da máscara não acontece de forma brusca. Ele começa com pequenos atos de honestidade. Dizer não quando algo incomoda, admitir que não está tudo bem, permitir-se falhar sem se destruir por isso. São esses gestos cotidianos que vão abrindo espaço para que a pessoa volte a se reconhecer além do papel que aprendeu a interpretar. A dor da máscara não está apenas no esforço de sustentá-la, mas também na solidão que ela gera. Porque, quando alguém só mostra sua versão mais forte, ninguém conhece sua dor. E o pior, essa pessoa passa a acreditar que se mostrasse quem realmente é, seria rejeitada, quando na verdade é justamente essa verdade que gera conexão real. A libertação começa quando a pessoa permite que outros vejam partes do que ela escondeu. Quando ela deixa de se cobrar perfeição e começa a se tratar com mais humanidade. E à medida que vai se reconciliando com suas emoções, descobre que há beleza em ser imperfeito, em ser vulnerável, em não ter todas as respostas. Porque no fundo, o que mais esgota não é o que sentimos, mas o esforço constante de esconder isso. E quando esse esforço cessa, o que surge é um tipo de paz silenciosa que não vem da ausência de dor, mas da reconciliação com aquilo que fomos ensinados a esconder. Há um tipo de dor que se intensifica no silêncio, não por falta de palavras, mas por falta de espaço seguro. Muitas pessoas carregam em si o peso de histórias que nunca foram contadas, não porque faltaram oportunidades, mas porque faltou quem escutasse de verdade, quem escutasse sem julgar, sem interromper, sem tentar consertar, só ouvir. E é justamente essa escuta que tantas vezes faltou. Carl Jung entendia que a escuta verdadeira tem um poder profundo. Ele dizia que o encontro entre duas almas só acontece quando uma está disposta a receber a outra com presença, sem tentar moldá-la. Mas para quem cresceu tendo suas emoções minimizadas, ouvindo que era exagero, drama, fraqueza, é difícil acreditar que o que sente é importante. Com o tempo, essas pessoas aprendem a se calar, a guardar, a se calar tanto que acabam acreditando que realmente não tem nada a dizer. E isso não desaparece com o tempo. A criança que não foi ouvida cresce, mas sua dor cresce junto, e se torna uma solidão mais complexa, mais sutil. Porque mesmo cercada de pessoas, essa pessoa sente que não pode compartilhar o que realmente vive. Há sempre um filtro, uma autocensura, uma sensação de que será incompreendida. E essa solidão emocional não depende da quantidade de gente ao redor, mas da ausência de conexão verdadeira. Quando alguém passa a vida inteira se moldando para não incomodar, para não parecer fraco, para não transbordar o que sente, chega um momento em que nem sabe mais por onde começar. Há tanta coisa acumulada, tantas emoções não processadas, que qualquer tentativa de falar parece inútil. Vem a dúvida: será que o que eu sinto realmente importa? E assim a pessoa vai se afastando cada vez mais de si mesma. Mas o vício que Jung nos ensina é que essa escuta negada precisa ser resgatada de dentro para fora. Antes de esperar ser ouvido pelos outros, é preciso aprender a se ouvir. Isso significa parar de se silenciar diante das próprias emoções. Começar a se perguntar, com sinceridade, o que está sentindo, e aceitar essas respostas, mesmo que venham confusas, pesadas ou desconfortáveis. Quando alguém começa a se ouvir, algo dentro se reorganiza. A dor ainda existe, mas ela não está mais abandonada. Existe um testemunho interno que começa a validar o que antes era ignorado. Essa escuta interna é o primeiro passo para a cura, porque abre espaço para a construção de um novo diálogo com o mundo, mais autêntico, mais honesto, mais humano. Não se trata de sair contando tudo para qualquer pessoa,
mas sim de, aos poucos, permitir que a verdade interna encontre passagem para fora. Pode ser com alguém de confiança, com um terapeuta, com a escrita. O importante é que essa voz interna deixe de ser reprimida, porque enquanto ela for silenciada, a dor continuará ecoando, não só dentro, mas no corpo, nos relacionamentos, nas decisões diárias. A ferida de não ser ouvido pode ser antiga, mas não precisa continuar sendo alimentada. Quando você se dá permissão para sentir, para nomear o que dói, para existir sem precisar se moldar o tempo todo, algo muda. A solidão começa a ceder espaço para a presença. E pouco a pouco, você começa a perceber que há um lugar dentro de si que sempre esteve pronto para escutar. Ele só precisava ser reencontrado. Existe um tipo de dor que ninguém vê, justamente porque quem a carrega aprendeu a escondê-la muito bem. Pessoas que sempre parecem fortes, centradas, estáveis, que não desabam, não pedem ajuda, não demonstram fraqueza. Essas são, muitas vezes, as que mais sofrem por dentro. E não porque sejam mais frágeis, mas porque foram treinadas desde cedo a acreditar que ser vulnerável é um erro. Carl Jung falava sobre o perigo de identificarmos nossa personalidade com apenas um aspecto do nosso ser. Quando alguém se vê o tempo todo como a forte, o que aguenta tudo, a que cuida de todos, essa imagem se torna uma armadura. E o problema de uma armadura não é só o peso, é que ela também isola. Isola da empatia verdadeira, do afeto espontâneo, da chance de receber cuidado. Muitas pessoas que carregam essa máscara da força viveram experiências nas quais expressar dor ou fragilidade foi mal interpretado. Talvez tenham sido chamadas de fracas, rejeitadas, ignoradas ou até punidas por demonstrar emoção. Com o tempo internalizaram a ideia de que só seriam respeitadas se não mostrassem o que sentem, e criaram uma personagem funcional, aquela que resolve tudo, que não chora, que não quebra. O problema é que essa força, quando se torna o único modo de existir, vira uma prisão, porque por trás dela existe uma alma exausta, uma alma que grita em silêncio, que quer ser acolhida, mas não sabe mais como. Não há espaço para descanso emocional quando a identidade está construída sobre a negação da própria necessidade. Esse tipo de força não nasce do equilíbrio, mas do medo. Medo de ser rejeitado, se mostrar o lado mais humano. Medo de decepcionar quem espera sempre uma versão estável. Medo de desmoronar e nunca mais conseguir se reconstruir. Mas o que Jung nos ensinou é que a sombra não é aquilo que odiamos em nós. Às vezes, é o que deixamos de viver por manter uma imagem idealizada. A força verdadeira não está em nunca fraquejar, mas em sustentar a própria humanidade sem vergonha. Em saber quando parar, quando dizer não posso, quando pedir colo. Isso exige algo mais difícil do que resistir. Exige confiança. Confiança de que, ao baixar a guarda, não se perderá o valor. Que a dor sentida não diminui quem a sente, e que ninguém é menos digno por precisar de ajuda. Quando alguém começa a desconstruir essa máscara, mesmo que aos poucos, algo dentro se alivia. A tensão constante cede espaço para a respiração. E ao invés de manter tudo sob controle, surge uma nova experiência, a de ser visto de verdade. Porque só podemos ser amados na medida em que somos conhecidos. E se mostramos apenas a força, nos condenamos a relacionamentos onde ninguém nos alcança por completo. A autossuperação emocional não está em continuar aguentando tudo sozinho. Está em aceitar que a dor também faz parte da jornada e que compartilhá-la não nos diminui. Ao contrário, nos aproxima do que é mais genuíno. Jung dizia que aquilo que evitamos em nós mesmos continuará governando nossa vida até que tenhamos coragem de olhar para isso. E às vezes, tudo começa quando paramos de fingir que damos conta de tudo. Quando deixamos a força de lado por um momento e abrimos espaço para o que é real. Há um tipo de solidão que não tem a ver com a ausência de pessoas,
mas com a ausência de si mesmo. É o vazio que cresce quando, na tentativa de ser aceito, você vai se moldando às expectativas alheias até não reconhecer mais quem é. Muitas pessoas vivem cercadas de afeto aparente, mas se sentem invisíveis por dentro. Não porque os outros não as enxerguem, mas porque aquilo que mostram ao mundo não corresponde ao que realmente sentem. Jung dizia que, quanto mais nos afastamos da nossa essência, mais caímos na ilusão de que os outros são os culpados pela nossa dor. A desconexão começa de forma sutil, quando você diz sim querendo dizer não, quando ri para evitar um conflito, quando esconde um sentimento por medo de ser julgado. E aos poucos, sem perceber, vai deixando de existir de forma autêntica. Essa desconexão emocional também tem raízes profundas. Muitas vezes, é fruto de uma infância onde amar significava obedecer, agradar, silenciar, onde a criança aprendeu que sua verdade era incômoda, que sua tristeza não tinha espaço, que sua espontaneidade precisava ser contida para não perder o amor das figuras de referência. E esse condicionamento vai se repetindo na vida adulta, como um eco inconsciente. Para ser amado, preciso ser outra pessoa. O problema é que nenhuma versão adaptada traz a sensação de pertencimento real, porque o vínculo construído a partir da performance não alimenta a alma. Você pode ser elogiado, admirado, querido e ainda assim se sentir sozinho, porque no fundo sabe que estão aplaudindo uma máscara. E essa percepção silenciosa corrói por dentro, gera ansiedade, insatisfação, cansaço existencial. Quando você se afasta da sua verdade para manter a aceitação dos outros, paga um preço alto, a perda do próprio eixo. As emoções começam a se embaralhar. A intuição fica abafada. E um sentimento constante de inadequação toma conta, mesmo quando tudo parece estar bem. Esse é o tipo de solidão mais difícil de identificar, porque se disfarça com compromissos, com sorrisos, com uma vida aparentemente em ordem. Jung nos alertava sobre o perigo de viver fora da própria natureza. Para ele, o caminho de cura começa com a individuação. O processo de se tornar quem você realmente é e não quem o mundo esperava que você fosse. Mas isso não se alcança tentando agradar a todos. É preciso desaprender o condicionamento de agradar para se sentir seguro. E isso exige enfrentar um medo profundo. O medo de ser rejeitado por ser autêntico. É aí que muitas pessoas travam, porque sentem que, se forem sinceras demais, perderão vínculos importantes. E talvez percam mesmo, mas é melhor perder pessoas que amam uma versão falsa de você do que manter relações que sufocam sua verdade. Porque quanto mais você se trai para manter os outros por perto, mais se distancia de si. Retomar a conexão com quem você é de verdade não é um gesto grandioso. Começa nos detalhes, no limite que você não ultrapassa, no silêncio que escolhe romper, na necessidade que você se permite expressar. Pouco a pouco, a presença interna vai se reerguendo, e com ela, a capacidade de criar vínculos mais honestos, onde você não precisa fingir, agradar, suportar. Quando você para de se abandonar para ser aceito, algo muda. A solitude se transforma em presença. A ansiedade dá lugar a uma calma nova. E os encontros, mesmo que sejam menos frequentes, passam a ter mais verdade, porque agora você está presente neles por inteiro. Chega um momento em que você se cansa de correr, de fingir que está tudo bem, de carregar um peso que ninguém vê, mas que aperta o peito todos os dias. A dor que você escondia já não cabe mais em silêncios educados, nem em sorrisos forçados. E então, quase sem perceber, algo começa a mudar, não por mágica, mas porque você para de resistir e começa a escutar. É nesse ponto que o reencontro com si mesmo começa. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você tem coragem de olhar para a dor sem julgamento. Em vez de fugir, você começa a escutar o que ela tem a dizer.
E por mais desconfortável que seja, essa escuta é libertadora. A dor, quando acolhida, se transforma em caminho. Você percebe que aquela solidão que sempre sentiu não era um castigo, mas um chamado. Um sinal de que havia partes suas que estavam sendo ignoradas há muito tempo. Emoções que você empurrou para baixo, necessidades que você aprendeu a reprimir, traços que você escondeu para ser aceito. Tudo isso grita por reconhecimento, não por vergonha. O reencontro com si mesmo não acontece de uma vez. Ele se constrói nas pequenas escolhas diárias. Quando você diz o que sente, mesmo com medo. Quando se dá tempo para descansar sem se culpar. Quando se trata com gentileza mesmo nos dias em que parece não merecer. Quando para de buscar nos outros a validação que só pode vir de dentro. É nesse processo que a presença surge. Uma presença que não depende de companhia, mas de conexão interior. Você deixa de se sentir vazio, mesmo estando sozinho, porque está com você. E isso muda tudo. A dor não desaparece como num passe de mágica, mas se torna menos assustadora. Porque agora você sabe que pode atravessá-la. Não precisa mais fugir nem fingir. Pode simplesmente ser. Essa presença também transforma suas relações. Quando você se acolhe de verdade, começa a atrair vínculos mais autênticos. E quando isso não acontece, você aprende a ficar só, sem sentir que está incompleto. Porque a completude não vem do outro, vem do encontro com sua própria essência. Jung nos lembrava que o processo de individuação, de se tornar quem se é, exige atravessar a sombra. E a solidão emocional, por mais dolorosa que seja, é uma das portas para esse processo. Ela aponta onde você se desconectou de si, onde ainda tenta agradar para ser amado, onde ainda se abandona com medo de perder alguém. Mas quando você escolhe se escutar com profundidade, algo se quebra por dentro e, ao mesmo tempo, algo se reconstrói. Um novo alicerce se forma, não baseado em máscaras ou expectativas, mas em verdade. E é sobre essa verdade que uma nova vida começa a se erguer. Uma vida onde você não precisa mais mendigar amor, nem fingir força, nem esconder sua dor. Você aprende a caminhar com ela, a partir dela, e descobre que dentro do seu próprio silêncio existia uma voz que sempre esteve ali, esperando para ser ouvida. Essa voz é sua, e quando você finalmente se reconecta com ela, nada mais no mundo tem o poder de te afastar de si novamente.